te chama para ser discípulos de Cristo, mas como discípulos nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Como discípulos nós precisamos mudar a nossa percepção e a nossa realidade, passar a enxergar não mais como enxergávamos, mas enxergar como a Bíblia enxerga. E a grande dificuldade para se tornar discípulos é enxergar o que a Bíblia enxerga com o olhar terreno que nós temos, com o olhar natural que nós temos. E a maioria de nós está fixado naquilo que se vê, naquilo que é terreno, na forma que fomos criados, na cultura da nossa vida, na família que nós habitamos. Hoje em dia, eu venho de um tempo de igreja que nós nos movimentávamos através do poder do Espírito Santo, nós víamos milagres, nós fazíamos evangelismo, expulsávamos demônios. Hoje em dia, a igreja ela vive um tempo de crescimento. Hoje nós já somos mais de 36% da população brasileira, a igreja evangélica, mas nós vivemos um tempo no qual, sendo 36%, nós não alcançamos a maturidade ou a forma de viver correta como o céu quer que nós cristãos vivemos. Há uma pesquisa que daqui até 2036, nós vamos ser aproximadamente 47% da população brasileira. Somos uma das religiões que mais cresce no mundo. Só que existe um conflito dentro de mim e muitas vezes na nossa realidade, na nossa natureza, porque éramos para, como igreja, sermos pessoas que transformávamos a sociedade, transformávamos o ambiente onde nós estamos plantados, transformávamos a nossa casa, a nossa família, a nossa vizinhança. Só que, não sei se você consegue perceber comigo, que quanto mais a igreja cresce, menos poder a igreja transmite. Quanto mais nós crescemos em número, parece que mais infantis nós nos tornamos, porque nós não queremos mergulhar. E 10 a 20% da igreja, ela se envolve em querer crescer, querer desenvolver. 10 a 20% da igreja se envolve nos momentos de oração, se chegar a isso. Por quê? E isso é uma pergunta que eu me faço, porque muitas vezes nós como cristãos não percebemos o mal que nós estamos fazendo na sociedade, não sendo verdadeiramente transformados, não sendo verdadeiramente um impacto para a próxima geração. Porque, pais, quem é pai aqui? A forma que você vê Deus vai definir a forma que os seus filhos vão enxergar Deus. A forma que você vê o Deus que você serve vai definir a forma que os seus filhos vão enxergar o Deus que você serve. Então, é interessante porque hoje na igreja, nós já chegamos aqui com o rito pronto. Nós chegamos aqui no domingo pela manhã e sabemos que vai contar 3, 4 louvores. Vai ter um momento que vai falar sobre administração, a parte de cultos, a parte financeira, e aí vai ter uma palavra, e nós já estamos olhando para o relógio para ver a hora de sair, para ver a hora de ir embora. E nós perdemos o prazer, o amor de servir a Deus de verdade. Hoje, não estou aqui, não é uma palavra de exortação não, irmão, é uma palavra de transformação mesmo, é para mudar uma mentalidade, é para a gente parar para refletir. Hoje, quando eu tinha 14, 15 anos, o maior entusiasmo que nós víamos na igreja era as pessoas querendo servir a Deus. Hoje as pessoas servem a Deus, elas botam normas, regras. Não, eu posso servir se for assim eu não quero, se tiver que fazer isso eu vou, se tiver isso aqui eu não faço. Então elas vão criando formas para servir a Deus. Então elas não servem a Deus de verdade, de coração. Elas vão ali, elas fazem o trabalho. Quem trabalha de carteira assinada vai entender, você cumpre o horário, você acostumou a cumprir horários, então você vai lá, bate o cartão, são 2 horas, eu preciso estar lá trabalhando, 2 horas e acabou. Servir ao Senhor nessa semana. Não tem mais aquele entusiasmo de vamos fazer um evangelismo, vamos comunicar a palavra de Deus às pessoas que estão na nossa vizinhança, vamos sair, vamos servir um alimento, vamos fazer um projeto social. Isso esfriou dentro de nós como igreja muitas vezes, porque nós nos acomodamos deixa que outros fazem. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, alguém vai fazer, alguém vai correr atrás, alguém vai
se desdobrar, e muitos de nós falamos assim, isso é obrigação do pastor. Muitos de nós empurramos para a liderança, empurramos para as pessoas que servem. Não, é responsabilidade dos pastores, é responsabilidade da liderança. Só que servir a Deus é uma responsabilidade minha e sua. Como eu comecei dizendo, nós fomos chamados por Deus para ser discípulos. E como discípulos, nós precisamos ter amor em servi-lo, amor em investir a nossa vida, amor em fazer. É interessante porque nós estamos vivendo num mundo que ele vive uma constante transformação, ele está em alta velocidade. A transformação é uma velocidade absurda. Por exemplo, você entende que a vida ela está numa constante transformação, só que nós cristãos precisamos entender que dentro de nós precisamos viver essa transformação, não de acordo com o padrão do mundo, mas de acordo com o padrão do céu. É abrir a nossa percepção e começar a compreender que Cristo está nos levando a um nível de transformação e nós precisamos ir, porque nós achamos que o fato de nós virmos o domingo pela manhã na igreja nos tornou crente, nos tornou um cristão que não, agora eu sou cristão, porque a pessoa vem em um culto por semana, de repente na semana toda ela não sequer abriu a Bíblia, mas quando ela está numa roda de amigos falando palavrão, ela fala, eu sou cristão. Quando ela está dentro de casa, fazendo e falando, agredindo a sua esposa verbalmente, brigando com seus filhos, falando palavrão, ela não para pensar que ela tem um testemunho que ela precisa dar. Ela precisa ser um exemplo onde ela pisa. A pessoa não percebe que quando ela está numa roda de conversa, e aí eu vou falar fiada, ela não percebe que ela está pecando como uma pessoa que está adulterando. Aí a pessoa não transforma a sua vida e ela enche o pulmão e fala assim, eu sou cristão. Ela não vive uma realidade dos céus. E é interessante porque o mundo entra na igreja quando nós entramos com a mesma linguagem do mundo aqui dentro. Não é quando a igreja pinta a parede de preto, não é quando os irmãos dançam com a bandeira ou sem a bandeira, não é quando nós fazemos trabalho ou deixamos de fazer, é quando nós entramos com um olhar corrompido e não entendemos que nós precisamos ser transformados. Quando nós entramos aqui e não percebemos que é a nossa vida que precisa ser um testemunho vivo. É nós que precisamos não aparentar um cristianismo, mas é viver um cristianismo de verdade. Deixa eu falar algo para você, irmão. A sua casa é um testemunho. A sua família é um testemunho de transformação. A sua conduta na roda do seu trabalho é um testemunho. Aonde você pisa é um testemunho. A forma que você vê as pessoas é um testemunho. Porque nós precisamos entender que nós somos chamados para ser discípulos. É interessante porque a transformação espiritual, e eu botei isso aqui, ela pode ser descrita como um renascimento, uma mudança de coração, um batismo de fogo, uma renovação de mente, vida liberta do passado. Isso é uma transformação espiritual. Ela pode ser um testemunho para o mundo, ela pode atrair outros para Cristo, ela pode mostrar a mudança e possível, que a mudança é possível e que há esperança em Jesus. Ela pode transformar comunidades inteiras. Presta atenção, irmão, uma transformação espiritual pode mudar toda uma realidade. Ela pode mudar aquilo que parecia que não tinha jeito na sua casa, aquilo que parecia que não tinha jeito na sua família. Mas quando você se transforma de verdade, irmão, quando nós saímos da hipocrisia e começamos a ver de verdade quem nós somos, quando nós nos autoavaliamos, quando nós examinamos a nós mesmos com a Escritura, porque presta atenção, irmão, assim como nossa vida pode transformar comunidades inteiras, o nosso mau testemunho pode afastar pessoas de Deus. Eu tenho aprendido ao longo da caminhada que os más testemunhos, as pessoas com mau testemunho, elas também conseguem atrair, elas também conseguem tirar, elas também conseguem destruir. Por quê? Porque na verdade ela não viveu uma transformação. E é interessante que vivemos em uma constante obra da carne, pensando que estamos andando pelo Espírito, mas andamos pelas nossas vontades, pelos nossos prazeres, delimitamos a Deus naquilo que nos interessa, olhamos e colocamos Deus na nossa forma de viver. Não, aqui Deus se encaixa, aqui Deus não se encaixa, irmão. O Espírito Santo está contigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É interessante porque queremos, nós cantamos e nós ficamos românticos nos louvores.
Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir, te amo. Aí ele fala assim, perdoa seu irmão. Aí tu fala, não, isso aí é muito para mim. Deixa esse pecado de lado. Calma, isso não é pecado, não é bem assim. Deus me entende, Jesus me entende. Aí romantizamos o que é natural, o que precisamos mudar, o que precisamos transformar. Romantizamos aquilo que precisamos olhar para dentro de nós. Irmãos, presta atenção. A salvação é pela fé, é de graça e pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom dado por Deus. Amém. Agora eu posso ser salvo e nunca transformar. Eu posso estar no caminho da salvação, mas nunca transformar minha mentalidade, viver a vida inteira com a mesma mentalidade. O fato de eu estar sentado na igreja não me torna um cristão. Mas o meu testemunho, a minha mudança de vida, a transformação da minha mentalidade, a forma que eu lido com os meus vizinhos, a forma que eu lido com a minha esposa, com o meu marido, a forma que eu lido com os meus filhos, com as pessoas da igreja, com os irmãos da fé, isso é um testemunho de transformação. Eu acho interessante porque a pessoa, ela entra para a igreja, mas ela quer continuar vivendo com as mesmas práticas. Ela vai pelo caminho, ela começa a congregar e tem crente, irmão, de 10, 20, 30 anos, que faz a mesma prática há 30 anos, não percebe que está embaixo do pecado, que não está andando pelo Espírito, mas pela carne. Ela continuou com a mesma prática que ela tinha lá atrás no mundo. Ela não entendeu que se ela não deixar, ela nunca vai viver. O Evangelho, irmão, não é sobre o que eu faço, é o que eu deixo. O Evangelho não é sobre o que eu realizo, é sobre o que eu estou disposto a deixar por Jesus. Quando eu deixo algo por Cristo, eu estou dizendo para Cristo, você é mais interessante do que o mundo é interessante para mim. Quando eu deixo algo, eu estou fazendo assim, eu estou dando um passo em direção a Jesus e um passo de distância ao mundo. Cada vez que eu deixo algo para Cristo, é um passo, é passo a passo. E isso, irmão, a palavra vai dizer que é de glória em glória. Não é um dia, acordei de manhã, deixei tudo e vou viver para Cristo. Não, é um passo de cada vez, é um processo. Uns vai demorar 100 anos, outros 200, outros a eternidade. Cada um de nós estamos vivendo num passo na nossa vida de escolha, de decisões, de renúncias, de entrega. Agora, não existe transformação se ela não começa de dentro. Se ela não olha para dentro de si e ela pensa assim, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser o mesmo crente que eu sou há 10 anos. Só que Deus nos fez, e Ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E nós sejamos livres. Livres. Livres das amarras, livre do pecado, livre do mundo. Livre de uma vida contrária à palavra. Livre, seja livre. Mas a gente muitas vezes insiste em permanecer da mesma forma, insiste muitas vezes em se manter da mesma maneira. Não olhamos para dentro de nós e nos autoexaminamos e falamos assim, o que me impede de adorar a Deus? Porque, meu irmão, tem dois extremos. A pessoa é muito religiosa, nós ensinamos isso na igreja, ou a pessoa é muito fria. Ela não entende que ela pode se mover no espírito de maneira consciente, entendendo, porque o nosso culto é racional, irmão. Ninguém aqui é um extraterrestre, mas ninguém aqui, não. Aí a pessoa, ela espiritualiza muito o que ela precisa mudar. Não, Deus me disse, Deus me falou, eis que te digo, eis que vejo. Vê tudo nos outros, vê tudo em todo mundo, mas não vê nada em si próprio. Tem alguma coisa errada. Quando você conversar com uma pessoa que ela falar mais dos outros do que dela, ela precisa se autoavaliar. Você pode botar a mão e falar assim, em nome de Jesus, vai saindo. A Bíblia vai relatar, lá em Êxodo, sobre o povo de Israel. E o povo de Israel nos dá uma grande lição de como um povo, ele pode ser livre, mas nunca viver a promessa. Você está aqui comigo? Ele pode ser liberto de algo, mas nunca desfrutar da totalidade daquilo ali. Porque Deus, Ele pode te levar a níveis espirituais, a níveis financeiros, a níveis profissionais, a níveis. Ele pode te levar para um outro nível de vida. Ele pode. Então Ele pode te dar uma ideia que ninguém teve.
Ele pode te dar uma visão que ninguém teve, ele pode te mostrar algo que ninguém viu. E o povo do Egito, ele vive uma libertação, e a gente entra em crise quando olha aquele povo saindo do Egito. Aquele povo sai do Egito, começa a caminhar no deserto, coluna de fogo, nuvem para proteger do sol, coluna de fogo à noite para mantê-los quentes. No processo deles, acontecia ali diversas situações que eles viam maná caindo do céu, água saindo da rocha. Eles foram libertos do Egito, mas eles nunca foram livres para a promessa. Você está aqui comigo? Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Se você quiser botar os versículos aqui no telão, pode botar. A Bíblia diz assim, que ele nos resgatou, nos tirou do domínio. Nós vivíamos num domínio das trevas, nós vivíamos escravos do mundo, nós éramos os egípcios, os judeus no Egito, nós estávamos escravizados, mas ele nos tira daquele lugar e nos transporta para um novo ambiente. Os hebreus, eles foram libertos, os israelitas lá, eles foram libertos, tirados da escravidão, mas eles conseguiram passar 40 anos reclamando. Eles conseguiram passar 40 anos não vivendo uma promessa na totalidade, porque a promessa de Deus para ele era uma terra que manava leite e mel. Eu acredito que hoje Deus também tem promessas para a nossa vida, e nisso encaixa terras que manam leite e mel. Viver a totalidade no seu casamento, viver um casamento bom, viver um relacionamento com os seus filhos bons, ter uma vida na parte profissional realizada. Eu acredito que Deus, ele quer o melhor. Deus é o nosso Pai, amém? De alguns só, né? Os que não são, você foi adotado, você não é mais órfão, irmão, você é filho. Preste atenção, ele é nosso Pai. Quem é pai aqui vai entender o que eu estou dizendo. Como pai, eu não quero dar coisas ruins para os meus filhos, eu procuro dar o melhor, mas eu posso dar o melhor na medida que eles estão preparados para receber o melhor, na medida que eles mudam a mentalidade para que eles valorizem o melhor. Eu falo muito isso lá em casa, eu posso te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Deus pode nos ajudar? Pode, mas Ele não vai fazer por mim, por você. Aí nós engessamos a nossa mentalidade, porque eu creio assim, porque eu fui formado assim, porque eu penso assim, porque a religião me formou assim, e aí eu nunca vivo uma profundidade de relacionamento com Deus. Eu nunca mergulho de verdade. Os israelitas estavam vivendo isso. Eles saíram, viveram experiências, irmãos, experiências profundas. Pensa comigo, você sair com um povo que era escravo, e quando você se depara no primeiro conflito, não tinha soldados, eram escravos, não eram guerreiros, eram escravos, e ele se depara com o primeiro conflito. Deus abre um mar na frente deles, e eles passam em terra seca. Eles têm as primeiras batalhas, e eles, como escravos, conseguem vencer exércitos. A palavra vai dizer que, enquanto Moisés estava com os braços levantados, eles venciam. Quando os braços de Moisés arriavam, Deus estava mostrando: eu estou sustentando vocês o tempo todo, eu libertei vocês para que vocês vivam a promessa, eu libertei vocês da escravidão, do pecado, do juízo, da morte, para que vocês vivam a totalidade do que eu tenho para vocês. E às vezes nós limitamos Deus. Eu lembro que quando era mais novo, nasci numa família pobre, dentro de uma comunidade, e vou falar para você, a perspectiva minha era zero. Não tinha perspectiva para algo, não pensava em ser, eu queria só melhorar a situação da nossa família, ter condição de ter um carro, ter uma casa, ter condição, só queria isso, eu não queria muita coisa. Nós tivemos que escolher muitas vezes entre estudar e trabalhar. Tivemos que tomar decisões novo, que cara,
sozinho meu pai não vai aguentar, sozinho as coisas não vão romper, sozinho as coisas não vão acontecer, vamos tomar decisões. E a minha perspectiva, quando eu olhava para dentro da casa, da família, porque a gente era da igreja, mas a gente tinha muitos problemas, não era funcional a nossa família. Meu pai trabalhava muito, não tinha tempo. Minha mãe trabalhava muito, não dava atenção, não tinha. Ou nós trabalhávamos, ou nós trabalhávamos para viver, ou nós morreríamos de fome. E não mudou muito a nossa realidade hoje. Muitos estão aqui que veio de uma realidade de família disfuncional, uma família que não tem funcionalidade ali no contexto familiar, no âmbito familiar. Os pais não criaram o caminho certo, não tiveram esse ensinamento, não tiveram esse filho. Só que Deus hoje te deu a oportunidade de viver uma transformação. E eu lembro que Deus me chama para trabalhar no ministério. Deus me chama não, Deus coloca no meu coração. E Deus começa a ministrar o meu coração dentro do meu quarto. Irmão, não foi uma revelação no altar, não foi uma revelação no mistério, foi uma revelação dentro do quarto. Fui batizado no Espírito Santo, e ali Deus falou comigo, lá em Jeremias: eis que eu te chamo, eu te consagrei, eu te constituí. Deus, o Espírito Santo falou claro comigo: eu tenho um chamado para a sua vida. Eu abracei o chamado, mas eu fui correr atrás das coisas que eu precisava primeiro. Eu deixei o meu chamado, que era mais importante, do meu lado, para viver aquilo que era para mim mais importante. Eu passei anos conquistando, crescendo, avançando, mas dentro de mim eu sabia que eu precisava me entregar de verdade. Eu precisava me transformar para confiar que Deus era meu pai e meu provedor, que Deus estava do meu lado. Eu precisava aprender a confiar, irmãos. E olha que experiência com Deus. Se eu sentar contigo um dia para contar, eu tive muitas. Eu já vi cego enxergar, mudo falar. Em hospitais, por exemplo, Pedro Ernesto, Hospital do Andaraí, evangelismo. Eu tinha 14, 15 anos, irmão. Eu era apaixonado por Jesus, eu queria mais de Jesus, eu tinha sede dele. Só que a vida vai fazendo a gente crescer, e a gente começa a ficar muito, não sei se a palavra é cético, mas a gente começa a ficar muito aquém do verdadeiro evangelho. Nós começamos a olhar para nós mesmos e enxergar muito superior àquilo que nós somos. Nós começamos a olhar para a gente e achar assim: não, mas eu estudei, mas eu me preparei, mas eu conheço, mas eu li. E aí eu começo a olhar e criticar e não aprender a me submeter e aprender com as pessoas. E aí eu começo um caminho inverso, porque o conhecimento muitas vezes nos leva a um lugar de soberba, e a soberba ela precede a ruína. E eu falo para você, irmão, eu frequentei 2 igrejas na minha vida, e na outra igreja, tudo o que a igreja tinha de livro eu comprava e lia. As formas que a igreja trabalhava, a doutrina, a maneira, tudo, eu sabia tudo. Eu estudei para aquilo ali, e eu me dedicava no ministério. Só que a vida ela é feita de ciclos de amadurecimento. Não adianta eu ler e não amadurecer. Não adianta eu não aprender quando o pastor prega no altar, não ouvir. Irmão, sabe qual que é a grande questão? Nós estamos pregando aqui transformação. Durante a semana, pessoas vão me procurar para gabinete, falando: mas eu não consigo mudar, eu não consigo fazer. Por que você não consegue fazer? Porque a palavra lá de Deus para Josué foi: medita nela de dia e de noite, e será bem sucedido em tudo o que você fizer. Irmão, não tem mistério, não tem fórmula mágica, tem medita nela de dia e de noite. Ele não fala assim, nem dorme, é dia e noite, dia e noite, dia e noite. Dorme remoendo, acorda lendo, dorme remoendo, fica com aquilo dentro de você, que em tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Pastor, mas eu não estou sendo bem sucedido. Você ainda não medita nela de dia e de noite. Todas as pessoas que mergulham na palavra, elas são abençoadas pela palavra. Sabe por quê? Porque a palavra lá em João, capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, se habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quem era o verbo no princípio? O verbo era a palavra. Quem era a palavra? Jesus. Jesus habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Irmão, a palavra nos transforma, a palavra nos enche.
A palavra é Jesus. Ah, Jesus não fala comigo. Tu não abriu a Bíblia, abre a Bíblia que Ele vai falar. Deus dá uma direção a Josué, Ele fala assim: Josué, medita de dia e de noite que eu vou estar com você aonde você for, e tu vai ser bem sucedido no que você fizer. Mas existe uma grande dificuldade, nós queremos as pílulas mágicas que os pastores têm. Um dia uma pessoa chegou para mim, falou assim: pastor, coloca a mão na minha cabeça, transfere essa unção. Aí eu falei: irmão, unção é no joelho, é sendo amassado, não tem como transferir algo. Eu acredito na transferência de unção, acredito, mas eu não posso transferir algo que eu pago um preço todos os dias, e você só quer que eu bote a mão e, como passe de mágica, você acorda de manhã. Ah, pastor, como é que você faz o sermão? Irmão, não sei, eu sento e leio, de repente, pum, virou, vem um insight. Eu abro 200, hoje nós não abrimos livro, 200 Google, e eu começo no grego, no hebraico, no original, lá para trás, para frente, para cá, para lá, até eu achar o que Deus está querendo me dizer. Ah, pastor, mas é tão difícil assim? É difícil, tudo é difícil. Você pensa que eu acordo de manhã e o sermão está pronto no tablet? Não, dormi, Senhor Jesus, coloque o sermão no tablet. Não, irmão, a gente vai estudar, a gente pesquisa, a gente busca, a gente está ali, gasta tempo, investe nosso tempo em Jesus. E aí, o povo é liberto, sai, começa a ver maravilhas. E aí, Moisés tem uma atitude de enviar, Deus manda Moisés enviar 12 para espiar a terra. 12 homens para espiar uma terra. A palavra já dizia que a terra era deles. Só que, para pensar comigo, dos 12, 10 voltam com um texto, com a notícia, com uma palavra negativa daquilo que já era deles. Eu garanto que muitos de nós, se nós enviarmos, aí vai ali, espia aquilo ali que nós vamos adquirir, nós vamos avançar. A pessoa vai voltar e vai falar assim: é muito bom, é grande, mas dá muito trabalho, é difícil, não sei o quê, porque é o nosso olhar. Mas teve 2 que voltaram com uma percepção totalmente diferente. Eu sou um daqueles 2. Eu nunca vou para aquilo que Deus está me chamando e vou voltar com a percepção negativa daquilo que Deus está fazendo. Eu não consigo entender como nós cristãos muitas vezes voltamos com perspectiva negativa de algo que Deus já fez, de algo que Deus já mostrou. Como nós conseguimos sair de um culto sem receber uma palavra, porque o nosso olhar não está em Cristo, nosso olhar está na circunstância, crítica, informa: tem um fio solto ali, tem um negócio ali, está uma sujeirinha. A gente consegue sair e não voltar com aquilo que nós precisamos receber, não voltar com a notícia certa para dentro de casa. Sabe por quê? Muitas vezes você volta para casa e tem briga no relacionamento, problema no seu casamento, situações difíceis, porque você vem aqui e não olha do jeito que você deveria olhar a palavra e leva para casa, mas você pensa assim: era o meu marido que precisava estar ouvindo isso, a minha mulher que precisava estar ouvindo isso. Irmão, se você está sentado aí é porque é você que precisa ouvir o que está sendo pregado. Começa a mudar a tua perspectiva. Ah, não, a pessoa era fulano, era ciclano. Não, era você que está com problema, não é os outros. Vou além, o problema não é as pessoas, o problema é você precisa mudar. Se você mudar, as coisas mudam. E aí a Bíblia vai relatar que Josué e Caleb vêm com a notícia, dá o panorama, entrega a forma, fala: vamos, subamos, possuamos. Só que Deus fica tão irado com aquela notícia, com a forma que aqueles discípulos, com aqueles 10 homens entregam, que Deus fala para eles: nenhum deles vai entrar, nem eles, nem os próximos, nem esses estão aí, esse bando de gente teimosa. É por isso que muitas vezes nós estamos anos na igreja e não entramos. Muitas vezes nós caminhamos nas igrejas, irmão, e tem cristão, não se ofenda se você já passou em 5, 6, 7, e todo lugar que você passa tem um problema, 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 todo lugar. Por quê? Porque você foi para lá. E aí você não olha e fala assim: cara, eu preciso mudar minha mentalidade para que minha realidade se transforme.
Eu preciso mudar a minha forma que eu enxergo para que eu me torne um verdadeiro discípulo. Mas hoje nós queremos ser discípulos ensinando o mestre. Nós queremos ser discípulos ensinando Jesus. Não, Jesus, por esse caminho não é tão bom. Jesus sabe o fim antes do começo. Mas nós queremos ensiná-lo. Não, vamos fazer mais ou menos. E aí, aquele povo roda. Um caminho de 40 dias. Eles passam 40 anos. Por isso que às vezes nós ficamos anos na igreja, morremos na igreja, e nunca vivemos a plenitude do que Deus tem para nós. Nunca morremos na igreja, frequentamos a igreja a vida toda, aí você vai no enterro, a pessoa, essa pessoa foi tão fiel a Deus, mas ela ainda ficou sem viver aquela situação, ela ficou sem cumprir aquela promessa. Por quê? Porque ela não transformou. E aí lá em Josué 5:6, abre aí a sua Bíblia comigo. E isso me confronta, porque saiu um povo que era para ter entrado na terra prometida. São um povo que era para ter vivido totalidade do que Deus tinha, mas eles decidiram não viver. Diz assim, Josué 5:6, Deus já tinha chamado Josué, Deus já tinha falado com Josué, medita nela dia e de noite. Deus já tinha preparado Josué para o que ia acontecer, ser forte, ser corajoso. Você vai herdar um povo de dura serviço, um povo bem complicadinho, pá. Vai. E aí no versículo 6 ele diz assim, lá do verso 5, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem. Visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois haviam jurado aos antepassados deles, que não veriam a terra que lhes prometele, terra que lhe darias, onde flui leite e mel. Passou 40 anos, aquela geração morreu. Irmão, eu oro a Deus todos os dias, para que não passe a minha geração sem que eu cumpra a promessa de Deus, sem que eu realize o que Deus tem para essa região, para esse lugar. Pastor, mas a próxima geração, eles vão continuar tocando o legado, mas a parte que me cabe, eu vou vencer as batalhas para preparar o caminho para eles. A parte que me cabe, eu vou tentar fazer com todas as minhas forças. Eu vou agarrar de forma que eu vou cumprir o chamado, eu vou viver a promessa, eu vou alcançar aquilo que Deus tem para essa região. Pastor, e os meus filhos e os seus filhos? Quando eles virem, eles já vão ver que o caminho andou. Agora é só eles acabar de completar o resto. É só eles chegar onde Deus tem para eles, porque o caminho que era meu, eu cumpri. Agora eles têm que cumprir o deles. Sabe qual que é a grande questão? Nós vivemos pelo imediatismo da nossa geração e não pensamos na próxima geração. Irmão, posso falar algo para você com muito amor e carinho? Não, melhor não. Teve um amém e meio. Tipo, amém. Você é amor, vou falar não. Não, melhor não. É interessante, irmão, porque nós não estamos dispostos a fazer o que é a nossa parte. O que cabe a nós, como para a próxima geração. Nós não queremos pagar um preço. Mas o meu chamado não cumpriu. Bico. Não faço mais nada. Irmão, Deus não cumpriu ainda. Continue trabalhando, trabalhe, mostre seus filhos que Deus tem um chamado para eles, para que eles continuem correndo a carreira. Para quando vocês tiver velhinho, caquético, aquela bengalinha, tremendo todo, com a dificuldade de andar, você olha para trás e fala assim: as crianças estão vindo como? Correndo. Porque nós ensinamos, nós deixamos um legado, nós cumprimos a nossa parte, mas é todos os dias. Não, irmãos, nós temos uma dificuldade. Não, domingo de manhã, o sol é muito quente, domingo à noite, é hora de sair com a família, sabe, quinta-feira o trânsito, a célula, poxa, célula, pastor, célula, sabe, é terça-feira. Às vezes é muito repetitivo. Se está repetindo, fique tranquilo, é porque você precisa ouvir. Fique tranquilo. Eu gosto disso. Quando Deus começa a repetir, como Ele começa a repetir as coisas,
Ele disse lá, Maria, Maria, Marta, Marta, né? Marta, 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 Marta. Eu estava repetindo por quê? Porque ela não estava ouvindo direito. Se Deus está repetindo as coisas com você todos os dias, quando você abre na internet, quando você vem no culto, é porque Deus está falando para você assim, pelo amor de Deus, o que você quer mais? Que eu levante uma bandeira, fique balançando na sua frente? A falta, é porque a gente quer um querubim, a gente quer ver um anjo, a gente quer ver alguma coisa. Eu não sinto nada, irmão, não é porque você sente ou deixa de sentir. Não sentiu arrepio, o ar está baixo, a temperatura ficou no ambiente, tem muita gente no templo, não tem como sentir um arrepio com ar se não for gelado. Tem um pastor que eu gosto que ele diz assim, muitas vezes o arrepio que tu está sentindo, a unha do capeta está passando nas suas costas, está andando com a vida toda errada, quer sentir um arrepio. Para que tu quer sentir um arrepio? Você precisa consertar a sua vida, você precisa mudar a sua realidade, olhar para você e falar assim, cara, eu estou todo errado. E eu acho muito legal, irmão, porque a pessoa às vezes está toda errada e ela quer corrigir os outros, ela quer ensinar o outro a fazer o que ela não vive. Isso me gera uma crise interna, irmão. É por isso que nós temos uma geração aí, o coach do emagrecimento. Aí tu chega lá na academia, o cara pesa 250 quilos, é o coach do emagrecimento. Como é que o cara vai me ensinar a emagrecer? Daqui a pouco eu estou igual ele de novo. Você pensa comigo? O coach da finança, o cara não tem um centavo, está passando necessidade, ele vai ensinar sobre romper em finanças, como? O coach da família, o cara está no 6º casamento, pelo amor de Deus, irmão. O cara tem aquela pessoa, ela fala, de casamento, ela é casada? Não, ela não é casada não. O que ela fala de casamento? Ela não sabe o problema que é o casamento. Quem está lá dentro sabe. Quem está lá dentro não pode sair, quem está fora quer entrar. A gente fica assim, calma, irmão, espera. É porque quem está lá dentro não pode sair, não tem como sair, não tem para onde correr, irmão. Eu fico vendo esses jovens, adolescentes, paquerando, love, estou apaixonada, fulano, ciclano. Eu fico pensando assim, não sabe o problema que está arrumando, mano. Não sabe a furada que eles estão se enfiando. Aí começa a namorar, noiva, começa a namorar, nós vamos casar, eu fico olhando assim, casa, é legal. Mas tem gente que casa e não amadurece, mano. O casamento deveria ser um lugar de maturidade, mas tem muita gente que casa e continua imatura. Você está entendendo? Porque não transforma, não vai na Bíblia para se transformar, irmão. A Bíblia diz como deve ser a conduta do homem, ela diz como deve ser a conduta da mulher. A Bíblia diz lá, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele não diz como você quer amar, não, é como Cristo amou a igreja, esteja disposto a morrer e protegê-la. Homem, isso é para homem, irmão. Não é para essa geração que tem hoje. Os caras não querem compromisso, não querem casar, não querem botar aliança de verdade. Não, sabe, pastor, tive decepções. Irmão, pelo amor de Deus, a decepção passou, já bota uma aliança, assume o compromisso, tenha a responsabilidade, seja homem. Não posso falar isso não, dona Maria. Aí vocês ouviram aí que a dona Maria... A ideia era essa, dona Maria, a ideia era essa, falar isso, mas, sabe, e aí a pessoa não assume compromisso. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O cara está falando mal da mulher, o cara está brigando com a mulher, agredindo verbalmente. Irmão, se converte, vai para a Bíblia, volta para a Bíblia. Pastor, o que eu preciso? Sei lá, cara, um exorcismo, sei lá o que você precisa. Primeiro ponto que eu já digo para você é o seu caráter. Você precisa mudar o seu caráter. Porque a gente às vezes joga para o demônio. O diabo me irou. O diabo não tirou não, tu já é irado de natureza. É a natureza nossa, pecaminosa, nós já somos irados. Aí desconto na mulher, falo. Aí ainda tem homem, irmão, nós vivemos esse tempo ainda. Homens que agridem a mulher, irmão. Sabe, me dá uma... Aí a palavra diz assim, mulheres, sede submissa aos seus maridos. Aí a mulher não, ela, não, isso eu não vou fazer. Não é desse jeito aqui. Deixa o cara conduzir. É você que está atrapalhando o cara a se tornar um homem. Está difícil, não está?
Mas aqui está fluindo tranquilo assim, eu estou sentindo. Aí está difícil de... Tem pouca amém, mas continua sendo a verdade. E aí não tem transformação, e é dessa transformação que eu estou falando, é poder para transformarmos em verdadeiros discípulos, mudarmos a nossa concepção, mudarmos a nossa percepção, olharmos para nós mesmos e falarmos assim, não, eu não posso permanecer da mesma forma. Poxa, eu ouvi essa palavra precisa me confrontar, irmão. Se a palavra não te confronta, procura outra religião, irmão. Vai para outro lugar, porque isso aqui não está servindo para você. Estou até suando, fiquei nervoso agora. Sabe, eu preciso olhar para mim e falar assim, não, cara, eu não posso mais viver assim. Não está funcionando. O que a palavra diz para a minha vida? O que a palavra diz para minhas finanças? O que a palavra fala para a minha saúde emocional? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que os jovens, irmãos, os jovens estão com problemas. Tá depressivo, tá amargurado, tá triste, Irmão, eu não tinha tempo, quando eu falava que estava triste, minha mãe dava-lhe um pescoção de cima para baixo, irmão, a tristeza ia embora na hora. Quem é uma geração mais antiga sabe o que eu estou falando. Tédio. No outro dia o João veio para mim e falou assim, ele está de pé ali para todos saberem quem é, né? O João veio para mim, estou com tédio. Eu falei, cara, vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai lavar o carro, desce lá, acaba com o tédio, lava o carro todinho para mim. Gente, aí as crianças, tédio. Nem sabem nem o que significa o que é tédio. Não sei, sabe? Eu falei, vou te explicar, traduzindo no original, fica à toa, você está muito à toa. À toa demais, sabe? Lava o carro, limpa alguma coisa, passa um óleo no pneu, uma graxa, sei lá, deixa o carro limpinho. Por isso não tinha tédio, irmão, eu corria o dia todo na rua, chegava com o pé preto, cheio de cordão no pescoço. Os jovens mais velhos que vai entender isso, os mais novos não entendem. A gente jogava bola, a gente soltava pipa. O Thiago está ali, profissional. A gente corria, jogava bola, a gente saía do futebol, soltava pipa. Quando o sol esfriava, voltava para o futebol. Saía do futebol para o pique-esconde, polícia ladrão, não sei o que e tal. E era o dia todo, irmão. Agora, as crianças, tem tédio, tem como ter tédio. Chegava em casa, jantava e o tédio já tinha ido, tinha o que fazer. Mas aí nós, pais, que vivemos isso, blindamos os nossos filhos de viverem também. Aí tem um culto de jovens, um culto das crianças, nós não trazemos os nossos filhos para eles aprenderem da palavra, para eles se divertirem com outras crianças, para eles terem amizades sadias. Aí enviamos para a escola, queremos que a escola eduque, a escola não vai educar, a escola não vai ensinar, a escola só está ensinando, a maior parte das escolas está ensinando tudo que é errado. Mas a gente não transforma, de olhar assim e falar assim, cara, eu preciso mudar. Tem pai aqui? Tem pai? Pega os seus filhos, vai para a praça, bate um pique-pega. Eu sei que os ossos não são mais iguais, a cabeça pensa, o corpo não faz, mas vai brincar de pique-pega, pique-bandeira com seus filhos, vai fazer alguma coisa que você não fez, sabe? Joga uma bola, se é menino, pega a bola, vai jogar com ele, se é menina, brinca de pique-pega, de pular corda. Pastor, mas eu não aguento mais pular. Também não, mas eu vou lá, finge que pulo. Vai lá e finge. Balança a corda para a criança pular. Sabe, a gente precisa transformar nossa mente, porque se a gente não curar nossa casa, irmão, se nós não curarmos os que estão à nossa volta, como vamos fazer a igreja funcionar? A nossa aprovação está primeiro dentro do nosso lar. O teu chamado não cumpre no altar, o teu chamado cumpre dentro da sua casa. Está aqui comigo ainda? Por causa de visões distorcidas. E aí eu vou trazer aqui, por exemplo, uma visão que distorce a nossa criação. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar aqui a maioria, se não 90%, eu perguntar assim, o seu pai saía para brincar contigo? A maioria vai levantar a mão e vai falar, não, nunca. Eu nunca ganhei, você quer um abraço do meu pai brincar comigo? Meu pai, eu estava contando isso para o meu pai esses dias, estava no almoço com ele, falei, pai, eu lembro uma vez que a gente saiu para
foi soltar pipa. Foi a única vez que eu lembro do meu pai na brincadeira comigo. E aí ele encheu a mão de cerol, passou o cerol na linha. Eu falei assim, caraca, eu vou soltar pipa com meu pai. E deixou umas bolas desse tamanho na linha assim. Eu falei assim, pai, tu lembra que tu tinha deixado? Não lembro desse dia não. Eu falei, eu lembro, eu não esqueci não. Esse dia eu guardei na memória, porque nós guardamos momentos bons e ruins. Só que nós somos muito mais fáceis para guardar os momentos ruins. Por quê? Porque a nossa vida é natural. A gente está sempre pronto para o que vai ser ruim. Aí a gente começa a se relacionar com uma amizade nova, a gente já pensa na antiga, vai ser ruim igual a antiga. A gente se relaciona no casamento, já pensa assim, vai ser igual do meu pai, da minha mãe. Não vai ter funcionalidade, não vai funcionar, vai ser um negócio disfuncional. Só que nós podemos fazer diferente, só que a transformação precisa sair de nós. Precisa sair da nossa vida. Nós precisamos semear diferente. Se queremos colher diferente, precisamos fazer sementes diferentes. Você está aqui comigo ainda? Aquele povo, ele ficou escravizado pelo que ele viveu. Ele via que os egípcios eram fortes, era um exército valente. Eles não conseguiram olhar uma promessa e ver o cumprimento daquela promessa. Eles não conseguiram enxergar que Deus podia cumprir a promessa. Quantas vezes na nossa vida nós não enxergamos que Deus pode fazer, porque nós temos uma distorção que o nosso pai prometido não fazia. Quantos de nós aqui, quando pensamos assim, eu confio em Deus, dá um embrulho no estômago, porque quando o teu pai falava assim, eu vou contigo jogar bola, amanhã eu vou sair contigo, vou te levar no shopping, chegava no amanhã, ele falava, não vou fazer nada, tu não merece. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente reflete na nossa vida aquilo que nós vivemos. E aí quando nós vamos para Deus, nós olhamos Deus como um carrasco, um pai, um patrão. Nós olhamos as pessoas que estão nos liderando como pessoas que querem, tirar da gente, matar a gente. Não entendemos que as pessoas estão ali para nos impulsionar. Aí a gente relaciona com Deus como relacionava com o Pai, porque a nossa mente não transicionou para sermos um discípulo de Cristo, um real discípulo de Cristo. Aí no casamento não tem comunhão, no casamento não tem conexão, não tem amizade, não tem, porque lá meu pai não vivia, minha mãe não ganhava abraço, meu pai não abraçava minha mãe. Eu falo isso aqui, meu pai não se ofende, meu pai foi me abraçar depois de velho, eu que abraçava ele. E aí ele começou a se soltar, hoje ele abraça todo mundo vai topar maneirão. Eu falei, quando o pai não converte o filho converte o pai, alguma coisa acontece, porque nós fomos mudando. E aí ele escolheu transformar, cara, não vou mais viver assim. Eu fico vendo hoje, ele dá para o neto que ele não dá para a gente. Eu falo assim, cara, é mole, para mim não tinha, para mim não dava. Aí entra o espírito da rejeição, né? Pô, na minha vez. Oi? Entra a rejeição, pô. Eu vejo os netos aprontando, aí a gente quer bater, ele fala assim, não bate não. Eu falo, mas comigo não tinha essa, tu batia. Agora eu quero a vingança, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? É transicionar a nossa mentalidade, para que a gente possa verdadeiramente ser transportado de um lugar para o outro, das trevas para a luz. Como vive na conduta da luz, como a Bíblia diz que nós devemos ser pais, como a Bíblia nos conduz na nossa vida secular. Eu acho legal, porque Jesus não veio nos ensinar a ser seres celestiais, Ele veio nos ensinar a ser homens e mulheres, pessoas que passam pela terra. Ele veio ensinar na prática como nós deveríamos conviver, ter conduta, lidar com as diferenças. Mas não, espiritualizamos o natural e naturalizamos o espiritual. Minha hora acabou. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Night. Nós fomos libertos, mas para viver mais como escravos. Quando você não conduz a sua casa, aí eu falo para os homens, irmão, quando você não conduz a sua esposa, os seus filhos, como você vai querer conduzir algo na igreja?
Como você vai querer conduzir uma obra? Como você vai querer conduzir? Você primeiro precisa conduzir a sua casa precisa te seguir. Cara, eu olho para o meu marido, eu quero segui-lo, eu quero ser parecido com ele. Os filhos olham, eu quero ser parecido com meu pai. Um dia desse, o João falou: pai, eu quero ser igual a você. Cara, eu chorei, eu fui para o quarto chorar, porque na frente dele eu sou homem não chora. Ele falou assim mesmo, ele chegou: pai, me abraçou do nada assim. E quando acontece isso, é tipo estrela cadente que passa assim, a gente, uau, passou. A gente tem que... Quem tem filho sabe o que eu estou falando. As crianças falam, quando é pequenininha, toda hora: pai te amo, pai te amo, mãe te amo, pai te amo, mãe te amo. Quando cresce, irmão, acabou, eu te amo. A da Dona Maria ainda está maior do que os meus. Vai só piorando, Dona Maria? Vai melhorando? Ah, então tá bom, então melhora depois de... E aí você começa a olhar assim, já percebe assim, já não tem aquele... E aí ele chegou e falou assim: pai, eu quero ser igual a você. Me abraçou, pum. Irmão, eu estava brincando com ele, nem lembro o que foi. Aquele embolou aqui assim, eu... Aí caiu um cisco aqui rapidinho, deixa eu ali limpar o cisco que caiu no meu olho. E isso é verdadeiramente a gente conduzir as nossas casas no caminho. Irmão, eu não estou preocupado se a igreja vai lotar, não vai lotar, se vai vir gente, se vai acontecer, não vai acontecer. Eu estou preocupado em conduzir primeiro a minha casa, depois as pessoas que estão debaixo do meu cuidado. Há um crescimento, uma transformação. Irmão, não estou preocupado com o que você aparenta ter ou ser. Isso para mim não vai mudar nada. Ah, se você é rico, se você é pobre, para mim todo mundo é igual. Agora eu estou preocupado sim, quando eu olho para você e vejo que a sua esposa te admira, que os seus filhos te admiram, que a tua casa está caminhando, que as coisas estão acontecendo, que há respeito, sabe, que você ama o teu irmão que está na cadeira, na igreja, que você zela por aquele que não está, que você preserva os irmãos no ambiente, sabe, que você protege pessoas. Isso para mim é um testemunho. Isso para mim é olhar e falar assim: cara, isso é verdade, é isso aí que nós queremos viver, é esse tipo de evangelho que nós queremos pregar. Não é evangelho de ter, de conquistar. Tudo isso faz parte, nós vamos ter, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, porque Deus tem promessas, e Deus quer fazer, mas que a conquista é maior do que você chegar em casa. A casa está pronta, o lar está preparado, a mesa está posta, os filhos estão à volta. Irmão, não tem alegria maior. Sabe, eu quero muito é que nós, igreja, possamos avançar juntos, família. Muitas vezes nós vemos a mulher aqui orando, irmão, a mulher ora pelo marido, o marido vem, a mulher começa, sabe, baixa um espírito contrário, a mulher começa a tirar o marido. Irmã, se ele vem, deixa ele ir, pelo amor de Deus. Tu não orou para ele vir? Aí o cara ora para a mulher vir, a mulher vem. Aí o cara, vamos embora mais rápido, vamos sair, não vamos se envolver muito não vamos fazer isso, não vamos fazer. Pelo amor de Deus, envolve quando ela quer, envolve seus filhos. Aí o filho vem para a igreja, não, sábado, culto, meet, traz ele, fica com ele, senta lá atrás, sabe, dança com ele, faz alguma coisa para que haja um movimento. Culto Kids, vem e faz com as crianças. Seja você o catalisador do negócio acontecer. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? 3, tá bom, já 3 já entenderam. Às vezes nem eu entendo, mas 3 já entenderam. É isso, seja você o catalisador, incentive, vai mesmo, filho, fica lá. Eu lembro que minha mãe é incentivadora. Irmão, nessa de incentivar, vai, se envolve. Quando eu me peguei, irmão, eu já gravava rádio. Eu estava pregando, eu estava orando no altar da igreja. A igreja era grande, irmão. Eram 6.000 pessoas, um culto vazio, lá tinha 2.000 pessoas. E eu com o microfone na mão orando. E eu não percebia o que Deus queria fazer. Não tinha entendimento do que Deus estava fazendo. Eu gravava rádio, as pessoas chegavam na porta da igreja: poxa, você é o Diego, tudo bem e tal. Eu falei: como é que essa pessoa me conhece? Ah, porque eu te escutei na rádio, escutei vocês falando na rádio. Sabe, as coisas vão acontecendo à medida que nós somos incentivados. Mas também, irmão, se nós cortarmos, é como um fio. Se eu corto, a corrente para. Agora nós precisamos ser esse catalisador. Vamos fazer conforme, sabe, os nossos filhos vão, nossa casa vai, nossa esposa vai.
envolve, traz. Ah, mas a minha esposa faz parte de um ministério, eu faço de outro. Irmão, não tem problema. Ninguém foi chamado para ser igual aqui, não. Traz ela para o dela, vem você para o seu. Ah, tem culto do homem, vem para os dos homens. Tem culto das mulheres, traz a tua mulher para o das mulheres. Meu sonho, irmão, é nós termos um espaço múltiplo aqui, para a gente poder fazer o dos homens de um lado, da mulher do outro, e a gente acontecer os dois cultos no mesmo dia. Nós fazemos tudo num dia só. É meu sonho. Eu tenho orado por isso. Por quê? Porque eu creio que nós vamos conduzir o nosso lar, a nossa casa. Nós vamos levá-los para esse caminho de uma real transformação. Nós vamos ser testemunhos vivos. João 8,31, então diz assim: disse Jesus aos judeus, aos que haviam crido nele. Aí Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Você e eu só somos discípulos se permanecermos na palavra. Não é se fazermos projeto social, não é, sabe, se estivermos na palavra. Porque, irmão, se você está fixado na palavra, se você está firme na palavra, irmão, a sua vida vai ser um testemunho, a sua casa vai ser um testemunho, o que você tocar vai ser testemunho, a sua família vai ser um testemunho, aonde você chegar, o seu trabalho vai ser um testemunho, os seus funcionários vão olhar para você: uau, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, carrega alguma coisa diferente. Há uma unidade na casa, no lar, há uma unidade na família, há uma unidade como filho. Por quê? Porque permaneceu na palavra. Quando Deus chama Josué, Ele fala assim: Josué, ser forte e corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Será que não tem algo que vai mudar a gente na palavra? Se Josué é na palavra, se Davi foi na palavra, se Moisés foi com a palavra, se todos eles foram encontrados, os discípulos foram através da palavra, será que não vai ter algo que vai acontecer na nossa vida pela palavra? A palavra, ela precisa estar nos nossos lábios, não é debaixo do nosso braço. Isso é a palavra, isso é vida, isso é poder de Deus. Quando você abre, há poder dentro disso. E eu termino dizendo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.